A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Vou esperar mais um pouquinho só para algumas pessoas entrarem. E já vamos começar. Paz do Senhor Maria. Tudo bem? Hoje nós vamos tratar sobre os anjos. Nós vamos aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar algumas questões, que algumas pessoas sempre perguntam, anjos têm asas? Algumas pessoas pensam assim, quando você nasce, você já nasce com um anjo particular. A partir do momento que você nasce, você tem um anjo da guarda particular. Será que isso é bíblico? Para que serve, os serafins? Os serafins são o quê? São anjos. Tem asas, não tem? Já nós vamos falar sobre isso. Amém? O Senhor é poderoso para nos ensinar. Cada dia nós aprendemos mais, Ninguém é tão sábio que não possa aprender mais um pouquinho. E quanto mais nós meditamos na palavra, mais nós vemos que nós precisamos aprender. Em nome de Jesus. Amém? Tá alta aí, Maria? Eu vou baixar um pouquinho aqui. Eu não sou muito... Paz, pastora Simone, tudo bem? Deus abençoe. Manda um abraço pro pastor Daniel. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou começar, mesmo porque esse vídeo vai ficar registrado, E, enfim, a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar, O Senhor, Ele às vezes nos cobra um posicionamento, E às vezes nós ficamos na caverna, não queremos às vezes obedecer aquilo que o Senhor está mandando nós fazermos. Mas, vamos aqui, Vamos aprender um pouquinho sobre angelologia. O que significa? Angelologia ou angiologia. Fala sobre o quê?
exatamente estudo sobre os anjos, né? Eu não sei se eu sei que algumas pessoas gostam de anotar, não sei se vocês pegaram o caderno. É bom anotar algumas referências, né? Porque a minha memória não grava tudo. De repente é bom vocês anotarem alguns versículos, algumas coisas que vocês de repente acharem interessante, para quando alguém perguntar, vocês saberem onde está o endereço do versículo e se aquilo que, né, nós vamos estudar hoje se é bíblico ou não. E por isso nós vamos meditar nos versículos, né? Então a angelologia ou angeologia, como alguns falam, tanto faz. Angelologia, que é os teólogos, né, chamam angelologia, ou angeologia, que é a mesma coisa. Fala exatamente sobre isso, estudo sobre os anjos, ângelos, no grego, né? A palavra anjos, ângelos no grego, e no hebraico, malak, seja mensageiro humano, né? Anjos. O que são os anjos? São seres espirituais e pessoais, criados e dotados de capacidade de moral e intelectual. São mensageiros enviados. Eles são limitados, mas são superiores aos homens, né? Eles são seres espirituais, mas eles não podem tudo. Nós vamos estudar isso daqui a pouco. Então eles são seres limitados, são superiores aos homens. Eles têm inteligência, têm poder, são destinados a serviço de Deus. Eles foram criados antes dos homens. Alguns caíram, né? Que nós sabemos que foi Lúcifer e uma terça parte dos anjos. Mas os outros permaneceram fiéis. Os anjos são seres criados e não nascidos. Eles não nasceram de homens, eles não nasceram. Eles foram criados por Deus. Vamos ver lá em Ezequiel. Né? Essa passagem eu vou falar no final, que fala da queda de Lúcifer, né? Esse versículo fala da profecia contra Tiro, né? Que andava entre as pedras afogueadas, mas eu não vou retratar isso agora não. Eu quero que nós vamos ler somente a parte B do capítulo de Ezequiel, capítulo 28. Amém? 28, versículo 13. Acharam? Na parte B, que no finalzinho diz assim: no dia em que foste criado, foram preparados. Vou ler um pouquinho o versículo 13 em si. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros. Estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Então esse versículo aqui mostra bem claro que os anjos foram criados, eles não foram nascidos, né? Algumas pessoas falam que antes da criação do mundo os anjos já existiam. A Bíblia não fala, nenhum versículo da Bíblia fala que eles já existiam antes, né? Eu não achei nenhum versículo que fala que eles estavam com Deus antes da criação do mundo. Pode ser que sim, a Bíblia não tem um versículo que menciona isso, mas eles foram criados antes dos homens, né? Vamos ver em Salmos, capítulo 148. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem, se vocês quiserem ler. É bom vocês anotarem, mesmo que vocês não abram a Bíblia agora, mas deixa anotadinho, porque de repente alguém vai te perguntar, né? Se os anjos tinham asas, se você tem um anjo de guarda particular, como nós aprendemos. Eu era católica, né? Eu não aceitei Jesus depois de um certo tempo, e nas pinturas das igrejas católicas, né, vários artistas plásticos, eles pintam os anjos com asas, né? E eles falam, mostram aquelas cenas, né? Tinha um filme que eu assisti, acho que é João, os três menininhos, né? Que mostra que tem uns anjos, né? Com asas. Então eles fazem referência com anjos com asas, né? E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Abra lá em Salmos 148.
versículo 2. 1 e 2. Louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol, louvai a lua e todas as estrelas luzentes, louvai os céus e as águas que estão sobre as águas. Então aqui, louvai o Senhor no versículo 1, louvai o Senhor desde do céu, louvai-o nas alturas. E a Bíblia fala, toda criatura deve louvar o Senhor. Então os anjos foram seres criados. Para que servem os anjos, né? Qual é o propósito dos anjos na nossa vida? Primeiramente, os anjos foram criados para dar glória a Deus. Eles foram criados para dar glória a Deus. Honra e ações de graças para Deus. Mas qual o outro propósito dos anjos? Os anjos são mensageiros de Deus, do Senhor, para levar mensagem para os santos, né? Do Senhor para os santos, para nos animar, para nos confortar, para nos dar livramentos, né? Então, o Senhor, em Salmos, fala que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar. Vamos ver aqui em Daniel. Daniel, abra sua Bíblia aí. Daniel. Peraí. Daniel, capítulo 9. Amém? Capítulo 9. Versículo 21 em diante. Amém? Acharam aí? Amém? Esse aqui eu não sublinhei. Essa Bíblia é nova. Estou começando a aprender com ela de novo. Tava com uma Bíblia viciada, ela estava toda marcada. Não tinha mais onde marcar. Eu ganhei essa aqui de presente de aniversário. Então ela não está toda marcada não. Mas vai ficar, em nome de Jesus. Então aqui a Bíblia diz, em Daniel capítulo 21, versículo 9. Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício à tarde. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois bem sentido na palavra, entende a visão. Né? Então Deus deu uma ordem aqui para Daniel, né? E essa passagem você conhece. Então, ali ele dá uma direção da parte de Deus. Em Daniel capítulo 10, um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Vamos ler aqui um pedacinho. Deixa eu ver a parte aqui. E no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Idequel. E levantei os olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e seu corpo era como turquesa, e seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés como cor de bronze assacalado, e a sua voz, das suas palavras, com voz de multidão. Eu só, Daniel, vi aquela visão.
Homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um temor e fugiram e esconderam-se. Então aqui, a palavra de Deus fala que Deus dá o quê? As ordenanças, Ele dá estratégias. Eu lembro que quando eu era nova convertida, as pessoas clamavam pelos anjos. Não sei se na sua época, pastora, ou Maria, né, que está aqui comigo, tem outras pessoas aqui que eu não consigo ver. Enfim, eu lembro que naquela época era muito forte um culto aos anjos. Tinha até um louvor que as pessoas cantavam, né? E que na igreja onde eu congregava, e naquela época o povo era assim, quando começava a cantar esse louvor, alguns vão lembrar que fala assim: tem anjos voando neste lugar, em cima da igreja, em cima do altar, né? E eu ficava numa ansiedade de ver anjo, porque só via anjo que era, naquele conceito, só via anjos quem era muito espiritual, quem era muita oração, aquelas irmãs, né, que era considerado do reteté. Então eu queria tanto ver um anjo. Eu achava que se eu não visse anjo, eu não estava sendo salva. Então o pessoal falava: olha, tem um anjo aqui trazendo uma flor, tem um anjo aqui trazendo um lenço, tem um anjo aqui trazendo água. E nós vimos, né, as pessoas falando isso. Eu creio na visão de Deus, e eu sei que os anjos existem. Inclusive, às vezes Deus mostra alguma coisa pra gente e a gente fica desapercebido. Eu sou meia, eu tava falando pra minha irmã, acho que eu sou meia doida. Sério, de verdade. Eu amo tanto a palavra de Deus, que quando eu pego, não é pra minha glória não, Deus sabe, não é, em nome de Jesus não é, mas quando eu pego a Bíblia, eu gosto, às vezes eu varo a madrugada lendo. Ontem mesmo eu fiquei estudando, revendo algumas coisas, revendo essa matéria que eu já dei uma época no ID, e acrescentei mais algumas coisas, porque sempre o Senhor tem a acrescentar, ninguém é tão sábio que nunca vem a aprender nada, né? Então sempre Deus me deu uma nova visão daquilo que Deus já tinha me dado, que na época eu montei a apostila. Então eu acrescentei um monte de coisas, até um pouco fugiu da matéria um pouco que eu tinha, que eu já dei no ID, mas foi para a glória do Senhor, acrescentou mais. E uma das vezes que eu estava aqui, mãe, seu dia, né? E aí eu olhei assim, não sei se vocês vão, eu vou virar para vocês ver, quem não conhece minha casa vai conhecer hoje. Tá vendo aquela porta ali, ó? Tá vendo? Então, naquela porta, eu tava aqui lendo, e aí eu terminei, era quase 6 horas da manhã, eu terminei tudo aqui, e aí eu levantei e vi um homem de branco na porta. Mas sabe quando você tá tão distraída e você não percebe? Eu vi um anjo de Deus ali. Mas eu tava sentindo a presença de Deus de uma tal maneira aqui, porque eu amo. Eu navego na palavra assim, que eu vou me enchendo, eu nem vejo a hora passar. E aí eu olhei, eu fiz assim, depois olhei de novo, aí sumiu. Mas eu vi claramente. Aí depois eu falei para as irmãs na oração, né? Eu falei: gente, às vezes a gente tá tão distraído, Deus manifesta a glória dele pra gente. Eu sempre pedi para ver um anjo, e o dia que eu vi, assim, com os meus olhos, assim, eu lembro como se fosse hoje. Às vezes a gente não dá crédito, não é que não dá crédito, a gente passa desapercebido. Falei, eu vi a presença, a manifestação de um anjo de Deus, só que ele não tinha asa, ele não tinha. Mas nós vamos explicar isso já já. Já já nós vamos explicar isso, biblicamente. Então ali, naquela época as pessoas cantavam, né? Tem anjos voando. Então era tanto anjo trazendo taça, anjo subindo com taça, anjo, né, fazendo tanta coisa. E em certa parte era um culto aos anjos, né? E o Senhor não se agrada de culto aos anjos. Nós vamos ver isso lá para frente, porque lá para frente tem mais coisas, aí eu anotei os versículos. Então, para que servem os anjos? Os anjos são para nos confortar, para nos animar, para trazer livramento. Sim, o Senhor usa os anjos para trazer livramento, para nos dar direção, para nos mostrar o caminho. Vamos ver em Zacarias, capítulo 1. Versículo 19. Estou em azul aqui, peraí.
Amém? Acharam? Capítulo 1. Vou ler a partir do 18, tá? E levantei os meus olhos e olhei. E vi 4 chifres. E disse ao anjo que falava comigo: que é isso? E ele me disse: esses são os poderes que dispensaram Judá e Israel de Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vem esses a fazer? E ele falou dizendo: esses são os poderes que dispensaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses, pois, vieram para amedrontarem, para derribarem os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalharem. Então aqui, Deus ele sempre manifestava a presença dele com a presença dos anjos, porque Deus deu ordem ao nosso respeito para que os anjos viessem cuidar de nós, né? Qual a terceira coisa? Primeiramente, os anjos foram criados especificamente para dar glória ao Senhor. O que são anjos? Os anjos são o quê? Mensageiros do Senhor. Então, os anjos foram designados para adorar ao Senhor e ser o mensageiro da parte de Deus para nós, né? E também para proteger os que temem ao Senhor das investidas do maligno. Porque tem coisas que a gente não consegue ver. Já aconteceu de você estar andando no caminho e de repente você sente, né? Às vezes Deus dá uma direção para você mudar de caminho. Ou de repente vem uma pessoa, de repente você vai atravessar a rua, né? Nós vemos no YouTube, você já deve ter visto, a pessoa está lá sossegada, aí vem um caminhão e a pessoa se afasta, é como se o próprio anjo tirasse a pessoa. Então, o maligno, ele tenta. Ai de nós, se Deus não ordenasse aos anjos, né? Quantas investidas o diabo teria conseguido se não fosse primeiramente Deus, né? Exaltando a Deus. E ele deu os seus conservos para nos servir e nos livrar. Vamos ver em Salmos 34, versículo 7. Amém. Vou ver se depois da aula aqui, eu coloco, pelo menos, é que é muita coisa, é uma apostila grande, mas se vocês quiserem, eu posso mandar fazer. Na realidade, o que eu vou ter que, como eu transcrevi, eu não fiz a apostila, mas eu posso montar a apostila. E depois, se vocês quiserem, eu mando ou pelo WhatsApp para vocês. Eu posso até tirar foto do meu caderno para vocês e mando, tá bom? Salmos, capítulo 34. Versículo 7. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, eu não posso adorar anjos, mas são servos do Senhor ao nosso respeito para nos ajudar. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu, quando era criança, eu imaginava que os anjos tinham aquela auréola, né? Aquela auréola. E achava que existe, né? Geralmente as pessoas mostram os anjos, por exemplo, na igreja católica, né? Quando eles fazem aqueles presépios, eles mostram os anjinhos, tudo em formato de bebê, né? Vocês lembram disso? Geralmente nas fotos de artistas plásticos, eles fazem os anjos, são bebês. Mas na realidade eles não são bebês, são homens, né? São homens feitos, não são bebês, né? Então são anjos guerreiros. Nós vamos depois mostrar cada categoria de cada anjo. Em Salmo 91, vamos lá, aproveitando que nós estamos em Salmo. Vamos lá em Salmo 91.
Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o seu pé em pedra. Pisarás o leão ou áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois que não encarecidamente me amou, também eu o livrei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu lembro que eu não acho errado cantar, de repente, o que não pode é ter idolatria pelos anjos, né? Mas eu lembro que sempre quando nós íamos orar, nas igrejas onde eu aceitei Jesus, todas as igrejas onde eu ia, antes de nós começarmos a ajoelhar, quem é do tempo antigo vai lembrar dessa música, então nós cantávamos: Senhor, põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo aqui, com a espada desembainhada, Senhor, põe um anjo aqui. Eu não acho errado cantar esse louvor, por quê? Você não está pedindo para os anjos, você não está adorando aos anjos, você está pedindo para Deus colocar um anjo, né? Então, ou seja, nós vamos ver mais para frente que os anjos, eles vêm buscar as orações dos santos, né? Numa taça, ele vem buscar as orações. Então, vamos ver tudo isso mais para frente, né? Eu estou dando só uma introduçãozinha aqui, a aula não vai terminar hoje, porque tem muita coisa maravilhosa de Deus para nós, porque eu também estou aprendendo, estou me degustando na palavra de Deus, estou me deleitando na palavra do Senhor, e tem muita coisa para nós aprendermos e revisarmos juntos. De repente você já sabe, mas é bom a gente nos encher cada vez mais, né? Em Hebreus, vamos ver lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Aqui a Bíblia fala: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, para que serve o anjo? Para servir. Olha que honra! O Senhor designou um anjo para nós. Agora vamos ver aqui. As pessoas falam: cada um tem o seu anjo particular. Não, não tem. Lamento te informar, mas ninguém nasceu e Deus já mandou um anjo particular para você, não. Os anjos de Deus são ministradores enviados para nos servir. Ou seja, nós temos um anjo. Eu sei que tem um anjo aqui, tem um anjo ali, tem um anjo na sua casa te guardando. Eu lembro, olha gente, experiências que eu vivi maravilhosas, maravilhosas. Eu vou contar uma coisa que vocês vão rir. Algumas pessoas que já me viram dando aula já sabem disso, mas eu gosto de contar meus tempos de bebê na fé. Eu pedia tanto para ser batizado com o Espírito Santo, pedia tanto para ver um anjo, né? E eu pedia para ver anjo, pedia tanto para ver anjo. E um dia eu buscava a presença de Deus, e buscava e clamava, ajoelhei pedindo, jejuava para ver anjo, né? E aí eu dobrei o joelho e comecei a sentir a presença de Deus tão poderosa no meu quarto, tão poderosa, que eu comecei a sentir, parece que o meu espírito estava saindo do meu corpo. E eu fiquei com tanto medo, que eu deitei e cobri minha cabeça. E aí eu fiquei morrendo de medo, não queria ver anjo, mas fiquei com medo. Fiquei igual a Isaías. Aí no dia seguinte eu cheguei na igreja, era o pastor Carlos, não sei se ele vai assistir futuramente, uma bênção de Deus, nome de Deus. Ele era meu pastor na época. E aí eu cheguei na porta da igreja e sentei. Eu trabalhava, né? Então eu cheguei um pouco, já estava começando a palavra. E aí ele falou assim: olha, você pede tanto. Deus falou comigo assim, poderosamente. Vocês pedem tanto para ver um anjo, vocês pedem tanto para ver a manifestação de Deus. Quando o Senhor se manifesta, vocês têm medo. Eu falei: era Deus. Eu fiquei com medo. Olha a minha cabeça de novo convertida. Eu achava que se eu fosse batizado com o Espírito Santo dentro de casa, poderia
ser que viesse um demônio. Aí se estivesse em casa sozinha e eu não estivesse na igreja, aí o pastor não ia estar lá para expulsar, né? Aí ele falou nesse versículo, se eu pedir pão, o senhor não vai dar uma pedra. Se eu pedir ele não vai dar uma serpente. Então, a gente tem que entender que quando você pede uma coisa, você tem que saber que Deus vai te responder de uma maneira ou de outra, né? Então, aqui, outra característica dos anjos eles batalham a favor dos cristãos, dos povos, das nações, em conflito que se travam com o mundo espiritual. Às vezes nós estamos numa batalha tão grande, né? E o Senhor envia os anjos para os nossos conflitos, né? Às vezes nós vamos sair e nós não sabemos, né? De repente vem uma pessoa, você está saindo e vem um carro na tua direção e vem uma pessoa antes de você e começa a conversar. Você não sabe quem é aquela pessoa e de repente Deus enviou um anjo. Você sabe que nós vamos ver isso aqui mais para frente? Eu vou ler todos esses versículos. Que os anjos mensageiros, eles não têm asas, né? Então, porque algumas pessoas sempre veem os anjos como asas. Quais são os anjos que têm asas? Que a Bíblia fala que tem asas, né? São os querubins, os serafins, entendeu? Então, aqui, depois nós vamos estudar sobre eles. Mas vamos ver aqui, em Isaías 37... Isaías, capítulo 37, 37, versículo 36. Amém? Acharam aí? Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial os assírios, a 185.000. E quando levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Quem fez isso? Né? Para defender quem? Né? Então aqui o Senhor feriu o arraial dos assírios, do inimigo. Né? Eu tô aqui marcando minha vida, a questão tá marcada. Então ele saiu para marcar, para cuidar, né? Para lutar as nossas guerras. Então o Senhor, ele luta as nossas guerras. Muitas vezes achamos que o Senhor não está nos ouvindo. E às vezes tantos livramentos que o Senhor já te deu, incalculáveis. Coisas que você nunca nem viu, nem com o ouvido se percebeu. Mas o Senhor fala que Ele está cuidando de nós. Né? Vamos voltar lá em Daniel? Vamos voltar lá em Daniel, que eu quero que vocês vejam uma coisa. Em Daniel, capítulo 10... Daniel, capítulo 10, versículo 13. Vamos ler a partir do 12, tá bom? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a se humilhar perante o teu Deus, não são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, esse aqui é um arcanjo, né? Nós vamos estudar daqui a pouco ele. Esse é um arcanjo, ele é um guerreiro, um anjo guerreiro. Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me. E eu fiquei ali, como os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda para muitos dias. Então aqui fala do arcanjo Miguel, né? Que é um anjo guerreiro. Nós vamos estudar sobre ele daqui a pouco. E capítulo 12, versículo 1. Diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, que é o arcanjo, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação
até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então aqui nós vemos que o Senhor, ele batalha em favor daqueles que são filhos de Deus. Então o Senhor, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, Deus já designa um anjo. A Bíblia fala no Salmo 37 que nós lemos aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então você teme o Senhor, você está orando, por mais que o inimigo tente impedir as tuas orações, tem um arcanjo Miguel que batalha as nossas orações, ou seja, o príncipe, ou seja, um guerreiro. Então as nossas orações não podem ser impedidas. Pode de repente demorar, porque o príncipe da Pérsia, como no caso aqui, impedia a oração, né? O diabo muitas vezes tenta impedir as tuas orações, né? Às vezes, o que é um príncipe da Pérsia? Nós achamos assim que de repente uma fraqueza de orar. De repente você começa a orar, os seus pensamentos começam a se distanciar de Deus. Esse é um príncipe da Pérsia. Você começa a pensar nos seus problemas, nas suas dívidas, e você não consegue se concentrar na oração. Qual que é um outro príncipe da Pérsia? De repente, você está tocando, está começando a louvar o Senhor, começando a entrar na propósito, toca a campainha, toca o telefone. Quem tem criança, a criança chora. Ou de repente, acontece tantos fatos para você não orar. Esses são príncipes espirituais, né? Ou seja, das trevas, para nos impedir, porque ele sabe que através da oração, você entendeu? Então nós temos que pedir, inclusive por isso que na época as irmãs cantavam, né? Põe um anjo aqui, com a espada desembainhada. Nós vamos ver se o anjo depois tem espada, tá? Porque o louvor canta com a espada desembainhada. Nós vamos estudar sobre isso, nós vamos saber se o anjo tem espada, se o anjo tem aquele auréola, né, que fala. Nós vamos saber disso já já. Não sei se vai dar para explicar tudo hoje, que tem muita coisa, mas nós vamos ver isso, tá bom? Tudo dentro da Bíblia, porque se alguém te perguntar, você fala assim, onde que está na Bíblia que anjo tem asa, onde não tem asa? Onde está na Bíblia que os anjos cada pessoa tem seu anjo? Não, cada pessoa não tem seu anjo particular. Os anjos, de um modo geral, são para nos servir, mas eu não tenho um anjo particular só para mim. Esse aqui é meu anjo, ele é meu filhinho, ele vai andar comigo. Não. Você tem um anjo à tua disposição, mas não significa que ele veio para te servir. Ele serve a Deus e obedece a Deus para cuidar da gente, né? Para nos trazer mensagens, como nós já vimos. Recapitulando, os anjos foram criados para dar glória a Deus. Primeira coisa, ele veio a serviço de Deus. Segundo, são mensageiros de Deus para trazer mensagem aos servos de Deus, para trazer livramentos, para confortar, né? Para proteger, para guardar. Ele batalha a favor dos cristãos, né? Enfim. E também as pessoas pensam assim, o anjo é bonzinho, né? Os anjos são bonzinhos, sim, são bons, né? Tem os anjos maus, caídos, que depois nós vamos estudar sobre isso, mas a gente pensa que o anjo de Deus, eles só veio para fazer coisas boas, mas os anjos também veio para trazer decretos e juízo do Altíssimo. Vamos ver aqui, em Gênesis, vamos ver em Gênesis, porque a gente imagina que o anjinho viu um anjo, né? O anjo é claro que ele é bom, né? Explicando que tem os anjos caídos, que são demônios, que hoje em dia são demônios, mas os anjos de Deus são juízes, veio para obedecer o juiz do Altíssimo. Vamos ver aqui em Gênesis 19, 24. Amém? Vamos ver aqui, vou ler aqui. 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia na terra. Então aqui no versículo
Deus enviou os anjos para quê? Para destruição de Sodoma e Gomorra. Por quê? Sodoma e Gomorra, vocês sabem que era um povo que se prostituía em adultério e fazia tudo o que era contrário à palavra de Deus, que acho que Sodoma e Gomorra não passa nem perto do que está acontecendo hoje, né? E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque naquela época, ali fala que Ló recebeu 2 anjos em sua casa, e esses homens, né, esses anjos, versículo 1 diz assim, e vieram, Gênesis 19, versículo 1, e vieram os 2 anjos a Sodoma, à tarde estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo Ló, levantou o seu encontro e inclinou com seu rosto em terra, e disse, eis agora, meus senhores. Não é que Jó aqui estava reverenciando, não. Era um sinônimo de respeito, né? Por exemplo, se eu tenho pessoas, né, que são um pouco mais velhas, a gente trata como senhor, né, como senhora, né? Tem senhoras lá na igreja que são mais velhas do que eu, mas me chamam de senhora. Minha prima até falou pra mim, nossa, você não acha estranho as pessoas se chamarem de senhora? Mas é um modo de respeito, né? Então aqui diz, e disse-me, eis aqui, meus senhores, entrai-vos, peço em minha casa, de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levanteis, e ireis o vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram na sua casa. E fez um banquete, cozeu bolos, levedura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e clamaram Jó e lhe disseram, onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-o para fora, para que nós conheçamos. E se conheçamos aqui, eles queriam o quê? Abusar dos anjos sexualmente. Então saiu Ló a eles a porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, eis aqui tenho 2 filhas que ainda não conheceram o varão, fora vou-las trazei delas como bom for aos seus olhos, somente nada façais a esses varões, porque isso seria, por isso viera a sombra do meu telhado. Então aqui os homens de Sodoma estavam tão malignos que eles quiseram abusar dos anjos. Então o pecado em Sodoma e Gomorra era muito grande. Então Deus enviou os anjos ali para Sodoma e Gomorra como juízo, né? Em Atos capítulo 12, versículo 23, Herodes, ele se posicionou, ou seja, não deu glória a Deus. E eu lembro que a passagem, vamos pegar aqui, 12, versículo 20, diz aqui, amém? Tô falando rápido? Atos, capítulo 12, vamos ler versículo 21. E num dia designado, vestido Herodes, as vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele dirigiu a palavra, e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou, e a palavra crescia e se multiplicava. Então ali, essa passagem aqui, Herodes, ele vestiu suas vestes reais, e diz que as roupas de Herodes, eles tinham várias coisas em prata, coisas douradas, né, coisas brilhosas. Então, conforme Herodes saiu no terraço ali, vestido com aquelas roupas prateadas, com brilho, o sol refletiu sobre as vestes de Herodes e ficou parecendo um sol, ele ficou num resplendor, né? E as pessoas clamavam, nossa, é voz de Deus. Tem uns sacos que falavam, voz de Deus. Não é voz de homem, é voz de Deus. E Herodes não os repreendeu. Ele aceitou aquela glória como se fosse para ele. No mesmo instante, quem feriu? O juízo de Deus. Mas quem
deu ordem aos seus anjos, né? No mesmo dia, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. No mesmo instante, ele foi comido de bicho e expirou. Disse que ele deu um problema no estômago e deu bichos no estômago, pelo que eu mais ou menos entendo. Então ele começou com, depois daquela fala, ele começou a sentir dores fortes no estômago e morreu comido de bicho. Então ali o Senhor estava falando que a glória ele não divide com ninguém. Então ele foi comido de bicho. Em Apocalipse, vamos ver lá. Tem que olhar no horário, senão eu vou a madrugada toda com vocês aqui. Vamos fazer vigília? Apocalipse 16, versículo 1. Diz: Eu ouvi, vinda do templo, uma voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que os adoravam a sua imagem. Isso era tudo os anjos de Deus que Deus mandou, né? Então, os anjos, eles servem a Deus para, né, no sentido de confortar os servos de Deus, de trazer uma mensagem, de, né, cuidar, mas ele também serve como juízo de Deus. Eu creio que tudo isso que está acontecendo hoje no mundo seja um juízo de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer daqui a um tempo, né? Mas eu creio que é juízo de Deus. Porque o diabo não tem poder de fazer o que ele está fazendo. Porque, né, o Senhor, ele tem o poder do céu e na terra. Se ele quiser parar essa pandemia, ele para agora. Deus permitiu. Um anjo da morte, talvez, porque existem muitas pessoas morrendo. Um anjo da enfermidade está ferindo muitas pessoas, né? Então aqui é um juízo. Nós estamos vivendo tempos de juízo. Porque como pode todos os países, né, infectados com esse vírus maligno, ninguém consegue distinguir, nem os médicos, nem os cientistas, ninguém consegue achar um antídoto, um remédio que paralisa. E o Senhor está esperando nós clamarmos, né? Como Daniel clamou. Nós estamos lutando com o principado das trevas. Nós temos que clamar e pedir para Deus ter misericórdia. O versículo 4 diz: E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, és santo, és porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue do santo e dos profetas, também tu destes sangues a beber, porque disto são merecedores. E ouvi o outro do altar que dizia: Na verdade, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo, são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse o homem com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, quem tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então vocês estão entendendo que praticamente nós estamos vivendo o Apocalipse? Quer dizer, existem pessoas aqui, olha, observe esse versículo aqui. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus. Você sabia que com essa peste, com essa pandemia, tem pessoas que estão murmurando contra Deus ainda? Em vez de se prostrar a Deus, pedir misericórdia pela sua vida, pela sua casa, eles estão blasfemando contra Deus. E existem pessoas que são assim. Não adianta, são filhos das trevas mesmo. Eles não são de Deus. Então, depois do arrebatamento, algumas pessoas vão murmurar contra Deus, mas não se prostram diante de Deus. Então, às vezes, existem pessoas que na prova, elas aceitam Jesus, se arrependem, voltam, reconhecem o seu caminho e voltam para Deus. E existem outras pessoas que o coração fica mais duro ainda. Você entendeu? A Bíblia diz que nós não podemos adorar os anjos. Vamos ver aqui em Deuteronômio,
Então, existem pessoas, né, que nem às vezes um novo convertido, ele quer ver a glória de Deus, a manifestação de Deus. É normal, nós queremos ver a glória de Deus, né? E eu sempre falo assim, né? Quando estava explicando sobre revelação, sobre a abertura dos olhos espirituais. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, as pessoas querem ver anjos, né? Só que a gente não vê só os anjos de Deus, a gente vê os anjos caídos também, né? Às vezes, eu lembro que meu pastor na época, que eu era nova convertida, ele disse que foi orar por uma pessoa que estava com um estado terminal, com problema de câncer no estômago, e ele orou e era um espírito de enfermidade. E ele pôs a mão, a pessoa sentia gosto de sangue na boca. Conforme ele orou, ela ficou curada. E de noite ele viu vários demônios pequenininhos, parecendo anãos, subindo em cima da cama dele. Ele começou a sentir dores no estômago e começou a sentir gosto de sangue na boca. Ele repreendeu, porque ele sabia que eram demônios. Então, quando a gente pede para ver os anjos de Deus, amém, você pode pedir, mas você também vai ver os demônios, porque você vai ter uma visão aberta espiritual. Então, saiba o que você está pedindo, porque Deus vai abrir os teus olhos espirituais, mas você não vai ver somente coisas boas. Você vai ver coisas, demônios, né? Porque é o mundo espiritual. Vamos ver lá em... Eu falei mesmo? Deuteronômio 5, versículo 8. Versículo 8 e 9. Amém? Então o Senhor diz aqui: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma no céu, nem em cima, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, não servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou zeloso e visito a maldade dos seus pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a Bíblia diz aqui, eu não posso ter imagens de anjos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa cristã, diz que tem um anjo enorme dentro da sua casa. Eu não posso idolatrar anjo, né? De repente, eu tenho uma foto de um anjo, eu vou guardar, é tão bonitinho um anjinho, eu vou guardar. É uma forma de idolatria, eu não posso adorar anjos de hipótese nenhuma. Em Êxodo, eu não vou ler, não vou abrir, mas eu escrevi aqui para ser rápido. Em Êxodo, capítulo 20, se você quiser, você anota. O Senhor diz: não terá outros deuses diante de mim. Nós não podemos cultuar os anjos, não podemos fazer louvor para os anjos, não podemos nos prostrar diante dos anjos, jamais. Vamos ver lá em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Versículo 18. Amém? Colossenses 2, versículo 18 diz: ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Entendeu? Né? Existem pessoas clamando: ai, Senhor, eu vou me prostrar diante dos anjos, né? Eu vou me prostrar, né? O Senhor diz: ninguém vos domine seu bel prazer, com pretexto de humildade e o culto aos anjos. Em Apocalipse, capítulo 22, diz assim, capítulo 22, versículo 2. Deixa eu abrir aqui. Amém? Versículo 6 diz assim: e disse-me: estas coisas são fiéis e verdadeiras. O Senhor teu Deus, o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou um anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido, visto, prostrei-me aos seus pés dos anjos que me mostrava para o adorar. E disse-lhe: olha, não faças tal coisa, tal, porque sou o teu conservo, teu e de teus irmãos,
os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Os anjos não aceitam adoração. E os homens, ultimamente, aceitam ser adorados, né? Algumas pessoas aceitam ser adorados. Nem os anjos que temem a Deus não aceitam adoração. E tem algumas pessoas, alguns homens, né, que se dizem ser de Deus, aceitando a adoração de homens. Então o Senhor João aqui, quando ele viu o anjo, ele ficou tão maravilhado, tão feliz, que ele se prostrou para adorar o anjo. E o anjo falou assim: não faças tal, eu sou teu conservo, teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Então os anjos, eles são nossos conservos, ele veio para nos servir. Ele fala assim: olha, não me adore, adore a Deus. Em Apocalipse 19 também fala mais ou menos isso. Em 19, para dar mais ênfase no que a palavra está dizendo, em Apocalipse 19, versículo 5, vamos ler a partir do 5, amém? E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tanto o pequeno como os grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já é o Senhor, Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos e nos alegremos e demos glórias a Ele, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vieste de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados a ser as bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então os anjos, né, são nossos conservos. Outro versículo que diz em Atos, vamos ver aqui para dar ênfase naquilo que eu falei, em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Então, nem os anjos e nem os homens podem receber adoração. Atos 10. Eu vou ler a partir do 23, tá? Atos capítulo 10, versículo 23 em diante. Então, chamando para dentro, o recebeu em sua casa. No dia seguinte, foi-lhe Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio, que estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, e prostrou aos seus pés e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, porque eu sou homem, levanta-te, que eu também sou homem. Então aqui, Pedro também não aceitou a adoração. Cornélio, ele não tinha entendimento. Ele viu que Pedro foi lá, né, e ficou feliz de ver a presença de Pedro. Ele se prostrou diante de Pedro, mas o próprio Pedro, sendo homem de Deus, ele falou: não, levanta, né? Eu sou conservo, eu sou homem como você. Eu já falei daquele louvor, né? Então, existem pessoas que adoram a Deus através, tipo, eu quero ver um anjo, eu quero ver a glória. Não, nós podemos pedir para Deus abrir a nossa visão espiritual, mas quando você vê um anjo, você não vai se prostrar diante do anjo, você não vai rezar para anjo. Tem, né, eu lembro que na igreja católica tinha reza do santo anjo, né? Vocês já viram? Já foram católicos? Ou de repente você que está me ouvindo, de repente, né? Você tem o hábito de orar para anjos, mas sabe que é errado. Então, os anjos, eles não têm asas.
Eles não são seres alados, né? Geralmente nós vemos, né, nas pinturas, como eu já falei no início, que as pessoas veem nas pinturas, nas obras de artes, os anjos com asas. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje, porque já é 9h05. Você entendeu? Então, eu quero deixar você com água na boca. Você entendeu? E eu não quero me estender muito, porque, né, uma live de 1 hora já é suficiente. Apesar que eu não comecei 8 em ponto, né? Eu comecei 8 e pouquinho. Mas fica para a próxima quarta-feira. Eu vou te responder se os anjos, qual os anjos que têm asa, eu vou te mostrar biblicamente por que o anjo não tem asa. Qual foi a outra coisa que eu falei? Isso eu já respondi, que os anjos, Deus não ordenou um anjo para cada pessoa. Os anjos foi ordenado para cuidar dos servos, mas nós não temos um anjo específico para cada um de nós, né? Vou responder se o anjo tem auréola, né? Aquela coisinha, né? E se tem espada e a função de cada anjo. Amém? Deus abençoe. Compartilhe para as pessoas que você acha que gostam de aprender a palavra. Compartilhe esse vídeo, porque você sabe que... Interessante. Eu vou contar um sonho para vocês. Depois eu vou explicar aqui na Bíblia. Eu sou muito difícil eu não gosto muito de me expor, sabe? E eu só fiz esse vídeo porque Deus enviou um anjo. É verdade. Deus enviou um anjo para falar comigo, para me fazer. 1 hora eu conto esse sonho. Não vou contar hoje. Vou contar na próxima aula. Tá bom? Deus enviou um anjo para falar para mim, para fazer essas lives. É interessante, né? Como Deus é tremendo. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu não estou aqui para questionar. Eu estou aqui somente para obedecer. E a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu tenho tido muitas experiências maravilhosas com o Senhor. Muitas mesmo. E eu tenho um caderno para cada coisa. Então, eu tenho esse caderno aqui que eu comecei a montar ontem. Porque eu estava montando as minhas pregações num caderno e misturando com estudo bíblico. Então, eu montei esse caderno aqui somente para estudo bíblico. Então, eu vou separar meus cadernos. Eu tenho um caderno de estudo bíblico. Eu tenho um caderno de pregação que eu monto as pregação. E eu tenho um caderno de sonhos que Deus me deu. Então, eu até falei com uma pastora amiga minha, que eu falei para ela que eu tô tendo muitos sonhos e Deus tá me dando muitas coisas. E às vezes eu não tô registrando. E às vezes é bom deixar registrado, né? Porque o Senhor tem falado cada coisa comigo, sem mentira. E eu não sou filha especial, não, porque Deus ele ama todos. Deus que Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. É nesse tempo de pandemia que o Senhor vai se manifestar para aqueles que buscarem. Então, às vezes, você não está buscando o Senhor, não está gastando tempo com o Senhor, né? Eu sei que vocês que estão aqui realmente amam a palavra, porque tem tantos programas de televisão que as pessoas curtem, né? Tem a Netflix aberta para todo mundo assistir. À vontade, vocês fazem o que vocês quiserem, ninguém está vendo, pastor nenhum está vendo. Mas o Senhor conhece os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E o Senhor vai se manifestar. Você quer ter experiência com o Senhor? Busque, porque o Senhor ele não tem filhos prediletos. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Esteja orando por mim. Nós vamos estar orando juntos. E compartilhe esse vídeo aí, porque de repente alguém precisa ouvir. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Beijo a todos. Amém? Fique na paz. Tchau.